Eu vou chamar o moço aqui agora, já direto. Direto, sabe por quê? Vou fazer uma pergunta para ele. Amigo, pastor Cimei e dona Roberta, tudo bem? Tudo bem, meu pastor? Agora sim. Agora sim. Papai é o timoneiro? Com certeza absoluta. Nenhuma dúvida. Aquele não é só o capitão do navio, né? Uhum. É o papai. E quando o pai está na direção, né, pastor? Uhum. Com certeza, pastor. Ele... Eu estava ouvindo o pastor pregar aí, comentei aqui com a minha esposa. Tem um livro de George Vanderman que fala o que eu gosto nos pentecostais, o que eu gosto nos católicos. E hoje eu disse para a Roberta, ver o pastor pregando dessa forma, incendiado, parecendo que a boca dele eram labaredas de fogo e o coração da gente palha seca, dava vontade de sair do sofá e gritar e dar aqueles socos para o alto e dizer louvado seja o nome do Senhor, e não ficar parado, né? Mas a gente é tão, a expressão assim, adventista, que a gente se contém, mas a vontade é de levantar e pular, pastor, é de dar glórias a Deus, porque a gente vê nas histórias bíblicas tão bem apresentadas pelo pastor, que cada um de nós reflete essas histórias. É como se Deus tivesse convicção de que aquelas histórias precisassem estar lá para que a gente sentisse a mão de Deus e o Espírito Santo agindo, mesmo através das provações. Pastor Cimei, ver esse menino pregar assim, não entusiasmado, não é? Ele está cheio do poder de Deus, né? Incendiado. Está cheio do poder de Deus. Eu vi Cida testemunhando na minha igreja, transbordando, né? Cheia do poder de Deus. E sabe, pastor Semei, eu tenho a impressão que está chegando a hora dessas formas serem quebradas. Uhum. Porque se estamos falando da manifestação do Espírito, ele tirou Filipe de um lugar e colocou em outro, num processo sobrenatural. Ele disse para Paulo, você não vai para aqui, você vai para ali. Ele conduziu a igreja de forma sobrenatural. Coisas vão acontecer e manifestações serão vistas que nós nunca vimos. E nós temos que estar preparados para identificar como obra do Espírito. Ou negaremos a própria operação dele, como em outros movimentos de reavivamento em outras épocas, eles foram rechaçados, tolhidos por falta de identificação. Nós estamos sendo chamados para perder o medo, né, pastor? Perder o medo do Espírito Santo. Medo do o medo Espírito. que ele assuma o controle. Temos que perder o medo de não ter controle. Isso. É isso, ele que tem que comandar isso tudo, né? Não quer dizer falta de planejamento, quer dizer falta de controle. Uma coisa é você achar que você tem que fazer as coisas à deriva, outra coisa é você planejar e dizer assim, bom, isso aqui é o que eu acho, agora faz o que o senhor quer, né? Isso é muito diferente. Bom, eu estou conversando com o casal hoje porque nós temos boas notícias. Eu quero chamar o Gabriel aqui, quero apresentá-lo à sala. Bom dia, senhor Gabriel, tudo bem? Bom dia, pastor. Meu Tudo amigo, bem, graças a Deus. o que eu orei por você, rapazinho, não foi brincadeira, viu? Eu imagino. E Clay, fecha por gentileza o chat nesse momento, por favor, porque as mensagens quando entram no celular ficam exatamente diante do rosto da gente. Se você puder, eu agradeço, tá bom? Gabriel, tudo bem, amado? Graças a Deus, agora sim, pastor. Maravilha, né, amigo? Deus te abençoe, viu? Depois nós vamos conversar um pouquinho mais. Eu vou deixar esses momentos aqui com vocês, tá bom? Eu vou só fazer uma oração e permitir que Deus se utilize do conteúdo da vida de vocês para abençoar essas milhares de pessoas que estão adorando aqui nesse momento. Santo Deus e Pai, eu quero agradecer porque eu ouvi a voz de Gabriel agora. Nós ainda não o conhecíamos, mas
em nossas preces, ele era muito comum. Quantas vezes pedimos para que o Senhor Deus eterno estendesse a mão sobre esse menino e o trouxesse para o seio da família, onde os pais estavam com o coração aflito, acelerados, com nó na garganta, com medo, mas confiantes no Senhor, entregando o comando da vida deles aos ditames da soberania de Deus. Eu sei que esse casal estaria aqui, como está hoje, em outras circunstâncias, para falar do mesmo amor que eles creem. Porque é Deus quem importa em tudo isso. Que o Gabriel encare, Senhor, esses próximos dias e a sua existência nesta terra, até que o Senhor venha, ou de alguma maneira a sua vida seja selada no Senhor, como oportunidade para revelar o quanto Deus o ama. Simei voltou, Gabriel voltou de um lugar onde muitos não voltaram. É porque o Senhor tem propósito ainda na vida desses meninos. E talvez não fosse hora, o Senhor conhece o coração, de que esses servos do Senhor descansassem. Eu tenho orado a Deus para a Ti e tenho pedido, Senhor, o Teu povo está sendo assolado por essa enfermidade. E tenho orado que o Senhor permita que descanse apenas aqueles que estão totalmente preparados, ou que o Senhor tenha visto que o propósito da existência dessa pessoa já cumpriu o seu papel no processo da expansão do reino de Deus. Eles vão conversar conosco. O Espírito Santo conduz também este momento, para que nós sejamos edificados e fortalecidos em nossa caminhada. Amém. Jesus. Pastor Simei, eu vou deixá-lo e vou ouvir aqui o senhor conduz, tá bom, querido? Tá joia, meu pastor. Eu não poderia começar a falar sem agradecer, primeiramente, a todos os irmãos da Sala 57. Talvez por conta do que vocês fizeram, foi espalhar esse clamor, esse pedido, para que outras pessoas se engajassem nesse movimento de oração, que a gente teve um movimento de oração tão grande, tão difícil de ser contado ou enumerado, porque coisas incríveis aconteceram. Então, eu preciso agradecer demais a vocês pelo empenho, pessoas que ficaram sem comer, em jejum, clamando ao Senhor, nossa, se sacrificando por alguém que não é da família parental, não é sanguínea, não é consanguíneo, mas que entende que é a família de Deus, assim como Jesus disse, meu pai e minha mãe são os que fazem a vontade do meu pai, que está no céu. Ele disse, a maior família, a principal família é aquela que está a serviço do Senhor. Eu louvo a Deus por essa família que eu hoje pertenço, junto com minha esposa e meu filho, porque é uma família que adotou esse problema com o Gabriel como sendo seu. E eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês, queridos. Isso foi tão intenso, foi tão grande, que nós tivemos pessoas de várias religiões se unindo a esse movimento para fazer com que Deus movesse a sua mão na direção do Gabriel e o abençoasse com a cura, porque aqui na nossa cidade, a paróquia católica aqui tem um padre que lidera, e o padre aqui da igreja reunia os jovens e os membros da igreja que trabalhavam junto com ele para orar pelo Gabriel. Irmãos, nossos irmãos batistas, nossos irmãos presbiterianos, algumas pessoas católicas, mensagens que eu recebi de pessoas dizendo assim, não conheço vocês, não conheço o Gabriel, mas estou vendo um movimento tão grande em torno da salvação desse jovem, que eu estou empenhada em oração, jejuando, orando várias vezes durante o dia, para que vocês tenham o filho de vocês de volta em casa. E essas mensagens iam me tocando profundamente. Eu dizia, meu Deus, como isso é possível?
Tenho pessoas que estão com a família praticamente toda internada, algumas pessoas entubadas, e mesmo na condição que estavam, também intercediam pelo Gabriel. Então, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque uma chama foi acesa. E a gente sabe que as promessas de derramamento do Espírito Santo estão diretamente ligadas a essa questão. A serva do Senhor diz que quando a sua igreja, a igreja de Deus, estiver plenamente refletindo o caráter de Cristo, amando uns aos outros, se importando com o outro, Deus, o Senhor Jesus, virá para reclamá-los como seus. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que há um mover do Espírito atuando através do sofrimento alheio, fora das nossas casas, para nos unir, queridos. Eu tenho certeza disso. Nos unir em torno de quê? Em torno da oração. Quando eu vi todo esse movimento de pessoas de outras denominações orando e clamando ao Senhor pelo Gabriel, eu comecei a pensar, meu Deus, a gente precisa orar um pouquinho diferente. Ao invés de orar para que o Gabriel seja curado, precisamos orar para que o Espírito Santo venha sobre ele e sobre todos os outros enfermos. Porque se a gente assim fizer, a gente vai estar alcançando pessoas de todas as denominações, de todas as igrejas, todos serão abençoados. E talvez esse movimento de oração seja o que una e que revele essa igreja invisível. A gente sabe que tem uma igreja invisível, uma igreja que Deus levantou em todos os lugares. Podemos ter parte do que nós chamamos de verdade, somos depositários da verdade, alguns nos chamam assim. Mas temos um grupo de pessoas espalhados no mundo todo, que é um grupo que compõe essa igreja invisível, homens e mulheres de Deus, que estão prontos em toda parte, imbuídos de interceder e salvar as pessoas que estão ao seu redor, que se importam com as pessoas. O amor de Deus está sendo revelado. E eu louvo a Deus pelo comprometimento de vocês, pelo comprometimento das pessoas que aqui estão na sala, que não partilham da mesma denominação que a gente, mas que se empenharam e oraram, clamaram ao Senhor para que o milagre acontecesse. E o milagre aconteceu. Vocês sabem que nós passamos por aquela primeira prova com o nosso Esdras. E eu vou usar um exemplo aqui, talvez isso até ajude a gente, para a gente ter um pouco de cuidado com o que a gente fala quando a gente quer ajudar, né? Porque eu recebi uma mensagem de alguém que disse assim: pastor, dessa vez o diabo não vai vencer. Gabriel vai ser curado. E a intenção do coração dessa pessoa, muito nobre, uma pessoa que nos ama, que a gente tem profundo amor por ela também. Mas ela falou dessa forma e eu não aceitei essas palavras. Porque eu pensei, o diabo não venceu quando Esdras dormiu. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus venceu. Porque o Senhor tomou a decisão de deixar o Esdras dormir, porque ele estava pronto. Foi uma vitória, não uma derrota. Uma vitória. E quando a gente crê que Deus está à frente de tudo, que ele tem o controle, o comando da nossa vida, até os erros médicos acontecem para a honra e glória do nome do Senhor. Porque está escrito, eu tenho abraçado essa promessa que a serva do Senhor também nos trouxe, que diz que Deus faz uso dos estratagemas do diabo para fazer cumprir os seus desígnios. Então, às vezes, o diabo se empodera e ele acha que está com a corda toda e ele vem para destruir, para matar, para roubar, como diz a palavra de Deus. E Deus diz assim, olha, vai, como bem disse o pastor em sua mensagem, toca, faz o que você quiser com Jó, mas não toca ali a vida, não tira ali a vida. Então, o diabo vai, mas ele vai tão certo de que tem tudo na mão, mas ele não acredita que através de toda aquela prova, de tudo aquilo que está acontecendo, o Senhor vai ser glorificado. E o meu Deus foi glorificado quando o meu filho dormiu, e o meu Deus foi glorificado quando o meu outro filho foi curado. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. E eu lembrei quando o pastor pregou hoje, da frase de Jó, quando nós estávamos sepultando Esdras, o Gabriel, esse gigante, já ele vai falar para vocês, estava do meu lado, estávamos abraçados o tempo todo, apoiando.
um ao outro. Ele me ajudou demais a passar por esse momento. E ele lembra que depois que ele escreveu na lápide do irmão, o nome do irmão, quando terminou aquela cerimônia, eu senti o Espírito do Senhor me tocar para dizer o que Jó disse. O Senhor deu, o Senhor tomou, e eu praticamente gritei, falei bem alto, bendito seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, desde quando eu estava no hospital, mesmo antes de Esdras adoecer, Deus encheu meu coração de tal forma de amor por ele, que somente ele, eu não sei explicar como isso acontece. É obra do Espírito Santo. Ele encheu meu coração e o coração da minha esposa, para a gente, apesar da dor e do sofrimento, glorificarmos o nome do Senhor. Gabriel também assumiu essa postura. Depois que o seu irmão dormiu, ele disse para Deus que ele seria uma nova criatura em Jesus, mas ele estava apenas iniciando uma luta. Ele nem sabia o que viria. E vocês vão descobrir que, enquanto Gabriel esteve lá, era necessário que esse exército estivesse orando. Sabem por quê, queridos? Porque o Gabriel poderia ter uma história mais simples do que a que teve. Mas enxergamos claramente que no mundo espiritual, o diabo queria que o Gabriel não sobrevivesse. As coisas estavam seguindo seu rumo natural e Gabriel ia sair do hospital bem antes da data que ele saiu. Ele vai contar para vocês já já. Deus atuou poderosamente, porque o diabo tentou tirar a vida do Gabriel enquanto ele estava lá no hospital, não só com a doença, mas de outra forma. Ele tentou tirar a vida do Gabriel e provocou um sofrimento extra, além do normal, que ele não esperava, nem nós esperávamos. Todos nós fomos confrontados por esse momento. Vocês lembram que nós mandávamos os vídeos para todo mundo e contamos a bênção. O Gabriel saiu da UTI, foi para a enfermaria. E foi justamente nesse momento que o Gabriel vivenciou a maior de todas as provas. Foi o momento em que ele teve a sua maior dor, literalmente, e a sua maior bênção. E eu fiquei pensando, quando o pastor estava pregando, eu dizendo, meu Deus, eu ia pregar, eu ia dar esse testemunho antes. O Gabriel não teve condição, ainda estava tossindo muito. Aí veio o pastor hoje, pregou desse jeito. Meu pastor querido, meu pastor amado, você não sabe quanto você incendiou meu coração com essa mensagem. A gente ouve tantas mensagens de Jó, mas ver um homem incendiado como o pastor se permitiu ser, nossa, me despertou para ver a guerra que aconteceu dentro daquele hospital. O diabo queria muito levar todos ao constrangimento. Ele queria levar essa multidão de intercessores à frustração completa de dizer, Senhor, a gente entende a tua soberania, mas como isso pode acontecer? Como? A gente aceita a tua soberania, mas, Pai, qual a razão disso? Ia ficar complicado, e Satanás queria que isso acontecesse. Ele queria levar a vida do Gabriel. Para que talvez algumas pessoas ficassem em dúvida. Eu, minha esposa, já tínhamos declarado, inclusive publicamente, que acontecesse o que acontecesse, se o Gabriel dormisse ou vivesse, o nome do Senhor continuaria sendo louvado. E muitas vezes com dor no coração, orando no quarto, orações em alta voz, eu e minha esposa, aquela oração realmente desesperada, que um começava, o outro entrava no meio da oração, nem esperava o outro terminar, e clamava, e o outro voltava a clamar também, e a gente esquecia alguns pontos, e o outro lembrava, fala isso, o Senhor precisa saber, era como se ele tivesse sentado no trono, e nós estivéssemos diante dele, intercedendo, para que o Gabriel sobrevivesse. E a gente dizia para Deus, Senhor, talvez seja a tua vontade que ele não sobreviva,
Mas nós precisamos também entender que às vezes a tua vontade se coaduna com a nossa vontade. Por que não, Senhor, dessa vez, permitir que ele viva e seja um testemunho vivo para as pessoas que puderem encontrá-lo, quando ele abrir a sua boca, que ele abençoe. E, pastor Wagner, eu preciso dizer isso para vocês. Gabriel chegou, passou esses primeiros dias aqui com a gente, e ele narrou esse momento que eu acabei de me referir, que foi o momento da sua maior prova. Mas ele narrou com muita naturalidade. Enquanto ele narrava, meu coração ficou apertado, do tamanho de um feijão. E eu comecei a chorar incontidamente. E ele falava e eu dizia, meu Deus, como ele sofreu, pai, como foi complicada a situação dele, sofreu muito mais do que eu quando estive internado. E eu chorei muito, não contive minhas lágrimas, não me segurei enquanto ele estava falando. Aí ele falou assim para mim, pai, fique assim não. Não fica assim. Eu tinha que passar por aquilo. E Deus me falou nessa hora que eu tinha que passar por aquilo. Quero pedir que o Gabriel fale como foi a experiência. Ele ainda está rouco, por isso que a gente está em telefones separados, para que ele possa usar o telefone mais próximo e possa ser ouvido bem por vocês. Mas estamos aqui só separados dos quartos, para não ficar dando microfonia nem reverberando. E o Gabriel vai contar para vocês como foi essa experiência que ele vivenciou. Vai lá, filhão. Então, irmãos, eu passei por momentos em que eu não me lembro. Quando eu entrei no hospital, eu fui internado na enfermaria, aqui em Engenheiro Coelho primeiro. Foram 2 dias. E eu só lembro do momento da internação. Deus, ele precisava, naquele momento da minha vida, me chamar pela dor. Deus, ele tem 2 formas de chamar, pelo amor e pela dor. Mas eu precisava ser chamado pela dor, porque durante 26 anos da minha vida, eu fui chamado por amor e rejeitei a voz de Deus. Irmãos, não se permitam serem chamados pela dor. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Deus nos chama com amor todos os dias para estar do lado dele e não falhar na comunhão. Mas se for preciso, ele vai usar a dor para te chamar. Eu tive que usar um balão de oxigênio, eu tive que ser entubado, eu acordei da intubação, mas de nada disso eu me lembro. Por toda essa parte que eu passei, Deus ainda não tinha tocado meu coração o suficiente. Eu tive uma melhora e fui enviado para a enfermaria. Ao chegar na enfermaria, eu fiquei numa cama, eu escolhi ficar numa cama que era mais antiga por estar longe da janela. Só porque eu não queria enfrentar a luz, porque eu precisava dormir, eu estava cansado. Porém, essa cama mais antiga, ela tinha um modo de levantar a cabeceira, no qual ela enganchava e era um modo mais mecânico. Em uma das vezes que foi mexido na minha cama, o meu catéter de oxigênio enrolou e ficou preso embaixo desse apoio em que prendia a cabeceira da minha cama. Isso aconteceu por volta, eu acredito, das 2 horas da manhã. Eu comecei a sentir os efeitos da falta de oxigênio
às 3h pouca da manhã, comecei a sentir dores nos meus pulmões, como se eu não tivesse conseguindo captar o oxigênio. Eu comecei a sentir muitas dores e comecei a reclamar. E eles me deram dipirona uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não foi necessário, não foi suficiente para passar a minha dor. Na quarta tentativa, eles tentaram me dar um tramal, que era um analgésico mais forte. Porém, eu estava há tanto tempo sem beber água e sem oxigênio que minhas veias desapareceram e eu perdi o acesso venoso. A partir das 4 horas da manhã até as 6, que é a hora de troca de turno, eu senti muitas dores enquanto 4 enfermeiros tentavam pegar novamente o meu acesso venoso para poder administrar a medicação. E ninguém conseguiu. Eu continuei com dores até as 6 da manhã. 6 da manhã, os enfermeiros trocaram de turno. E essa troca de turno é sempre demorada porque eles têm que passar todo um relatório de todos os pacientes que estão no quarto para que o próximo enfermeiro saiba de tudo. E durante todo esse período, eu fiquei lá, sentindo dores horríveis, horríveis, simplesmente porque não tinha força de ar e de oxigênio para abrir o meu pulmão. Eu estava esse tempo todo com os pulmões fechados, clamando a Deus por oxigênio, precisando respirar. Em meio a essa experiência de tanta dor, eu passei por uma experiência com Deus onde o Espírito Santo falou comigo, claramente, de forma bem audível. Não sei quem já assistiu o testemunho do meu pai, ele também teve uma experiência parecida. A Bíblia fala que Deus assentasse-á como fundidor de prata para purificá-la, até que ele veja a própria imagem nela. E o processo de purificação da prata é o seguinte: ele pega a prata bruta, coloca na parte mais quente do fogo e espera que o fogo destrua todas as impurezas até que ele veja o próprio reflexo naquela prata. Meu pai contava essa parte da Bíblia em vários sermões dele, e isso ficava muito na minha mente. Naquele momento de maior dor, onde eu clamava a Deus para que sentisse bem, para que parasse a dor, eu ouvi claramente o Espírito Santo falar para mim: filho, eu preciso que você fique mais um pouco no fogo para que eu termine de te purificar. E como eu falei no início, irmãos, Deus não tinha mais como me chamar pelo amor. Eu já tinha passado por um momento traumático, de dor, que foi com a morte do meu irmão, e não tinha sido suficiente para me trazer para perto de Deus. Eu precisava passar pela dor, e Deus queria que eu ficasse na parte mais quente do fogo para me purificar, até que ele visse a própria imagem em mim. E ele me falou isso através do Espírito Santo. Irmãos, hoje eu posso dizer: olhem para o meu rosto, porque eu reflito a imagem de Deus. Amém. 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 Deus é grande, Deus é maravilhoso, e Ele vai se utilizar de qualquer meio para te alcançar, para que você reflita a imagem de Deus. Amém. Amém. Eu passei por tudo isso, houveram muitas outras coisas, eu voltei para a UTI, Deus atuou,
consegui uma vaga para mim na UTI novamente. Eu voltei, fiquei no quarto com uma senhora que faleceu, depois trocou e eu fiquei com um rapaz que estava acordado e eu tive a oportunidade de conversar com ele, de falar de Deus para ele. Depois disso eu continuei minha melhora e voltei para a enfermaria. Na enfermaria fiquei com outro rapaz, tive a oportunidade de fazer um culto com ele pela manhã, no dia da minha alta. Era um rapaz da Universal, então ele era mais aberto a isso. A gente falou sobre as coisas de Deus. Eu fiz uma oração bem longa com ele. E no final, ele disse: Poxa, eu queria tanto ouvir um hino. Eu estava, irmãos, com a voz pior do que eu estou agora. E eu fiz uma oração simples a Deus. E Deus me concedeu a habilidade de cantar naquele momento, para que o coração do Heliberto fosse tocado. Deus, ele age de formas muito estranhas, porque eu já estava na UTI há 4 dias, em ar ambiente. Eu já não estava precisando de oxigênio, mas Deus usou o protocolo do hospital, que era ter que passar mais 24 horas na enfermaria antes de ter alta, para que eu tivesse o contato com o Heliberto. Poucas horas antes de eu sair, outra pessoa foi colocada no quarto comigo e com o Heliberto. E para minha surpresa, eu tinha orado para que Deus, eu e meu pai, a gente estava orando para que Deus realizasse milagres no dia da minha alta. E eu tinha orado muito pelo Breno, que tinha ficado comigo na UTI. Poucas horas antes da minha alta, quem foi colocado no meu quarto na enfermaria, por conta da sua melhora, foi o Breno. Deus realizou muitos milagres quando eu estive lá e quando eu saí. Aquele hospital, quando eu cheguei, a UTI estava lotada. O PA, que é o pronto atendimento, estava cheio de pessoas esperando por atendimento. Quando eu saí, o pronto atendimento estava vazio. Amém. Quase todas as pessoas, quase todas, da UTI que estavam sedadas e entubadas, estavam acordadas. Quase todas as pessoas que já estavam acordadas tiveram melhoras, inclusive subiram para a enfermaria. Deus realizou um milagre na vida das pessoas que estavam lá, na minha e na de vocês que intercederam. Amém. Deus precisava que eu sofresse por um espaço de tempo para que vocês se acostumassem a se manter na presença dele, rogando. Sabe por quê? Muitas pessoas ainda precisam. E Deus quer que todos os dias a gente continue rogando, pedindo, porque pedir-se e dar-se-vos-á. Deus sabe que enquanto estivéssemos próximos a Ele, estaríamos pedindo o que Ele quer, as coisas que estão no plano dele. Então, irmãos, enquanto estiverem próximos a Deus, peçam, não tenham medo de rogar pelo que vocês querem, porque a sua vontade coaduna com a de Deus. E Amém, se a Senhor. sua vontade não coadunar com a de Deus, Ele vai arrumar uma forma de te mostrar o porquê isso aconteceu. Porque a gente não sabia a razão de eu passar por isso. A gente não queria que eu tivesse que sofrer. E a gente orou para que eu saísse antes. Mas hoje, através do meu testemunho, vocês têm a resposta do porquê teve que demorar. Porque vocês precisavam passar mais tempo na presença dele. E porque ele precisava terminar de me purificar. Amém. Eu louvo a Filho, Deus. Fala, pai. fala da música que você
ouviu na sua mente quando você estava Sim, naquele momento de maior aflição? eu tive um momento de aflição também lá, onde eu tive que usar uma máscara chamada NVI, uma máscara de alto fluxo de oxigênio, para expandir o meu pulmão, porque aquele processo na enfermaria colabou o meu pulmão. Colabar é grudar um lado no outro, porque o pulmão não tem força para abrir. E essa máscara, ela manda um alto fluxo de oxigênio para abrir o pulmão. Só que ela ocupa maior parte do rosto, dando uma sensação, para mim, de sufocamento. E eu ia ter que passar 2 horas com essa máscara. Outro momento de muita agonia para mim, porque eu já tinha testado essa máscara e não tinha conseguido usar. Mas a médica falou para mim, é a única forma de fazer com que o seu pulmão volte à forma natural dele para que você consiga respirar. E eu tive que usar. Fazia muitos anos, muitos, que eu não escutava Arautos do Rei. Mas Deus soltou o coro de uma música na minha mente para poder me fazer cantar mentalmente esse coro durante as 2 horas que eu estava com aquela máscara. O coro da música fala o seguinte: você nunca está sozinho. Deus jamais lhe deixará. Ele tudo vê. Glória a Deus. Não se esconde ao ver você chorar. Ele ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Amém. E eu cantei esse coro na minha mente durante as 2 horas e 25 minutos, que foi o tempo que a enfermeira, a fisioterapeuta chegou para retirar a máscara de mim. Se vocês quiserem escutar depois dessa música, Você Nunca Está Sozinho, do Arautos do Rei. Em todos os momentos de aflição da sua vida, escute o coro dessa música, porque você vai sentir Deus mais perto de você como eu senti naquele Amém. momento que eu precisava. Filho, deixa eu contar uma experiência vivida com você. Nós tivemos a presença de duas pessoas que, na minha opinião, são dois anjos, dentro daquele hospital, que por uma questão profissional, eu não vou citar o nome deles, mas dois enfermeiros que, na realidade, são missionários. E eles apoiaram, estiveram muito próximos ao Gabriel, tentando não deixá-lo só. E nesse diálogo que Gabriel foi desenvolvendo com esses enfermeiros, ele descobriu que eles eram missionários também. E o Gabriel tomou uma decisão de realizar uma missão fora do país, porque ele ficou encantado com a história daqueles dois enfermeiros que todo ano viajam para Guiné-Bissau e fazem um trabalho incrível lá de evangelização. Agora mesmo, eles estão arrecadando Bíblias, porque todas as vezes que eles viajam, eles precisam levar Bíblias dentro da mala. Então, eles não conseguem levar muitas Bíblias por conta da questão do excesso de peso. Mas alguém agora conseguiu um espaço dentro de um container para levar alguns milhares de Bíblias para a Guiné-Bissau para o próximo evangelismo que eles vão fazer lá. Inclusive, ela me pediu ajuda. Eu aproveito aqui essa enormidade de pessoas, de membros que aqui estão da igreja, para pedir ajuda para vocês. Tanto eu quero fazer esse pedido para ajudá-los a levar essas Bíblias, como também para ajudar o Gabriel a realizar essa missão. Porque quando nós encontramos o Gabriel, a primeira vez que permitiram visita com o Gabriel contou para a gente dessa experiência com Deus, falou que ele precisa continuar tendo essa experiência muito vívida com Deus, e até a gente se assustou um pouco, a namorada, eu e a mãe, ficamos um pouco assustados, porque ele disse assim, olha, eu vou sair em missão para
E a namorada também ia junto com ele. Mas aí, quando a gente foi ouvir dele que ele ia para essa missão, ele disse assim: pai, o senhor não vai? Olhou para a mãe dele e disse: mãe, a senhora não vai? Olhou para a namorada e disse: você também não vai. E a gente ficou meio assim, né? Logo a princípio. Aí ele disse assim: eu preciso dessa experiência sozinho com Deus. Eu não quero nenhuma distração. Não quero que pareça uma viagem, um passeio. Eu quero uma experiência com Deus. Eu quero viver isso só eu e ele. E eu louvei Como eu tanto a falei, Deus né, ali pai? naquele momento. Como eu falei, eu nunca dediquei 100% do meu tempo para Deus. E eu quero que alguma vez na minha vida, principalmente durante essa missão, eu tenha 24 horas do meu dia para dedicar à missão de Deus. E eu não quero que nada me distraia, porque eu sinto que a melhor forma de transbordar gratidão pelo que aconteceu comigo é servindo a Deus 24 horas por dia, pelo menos nessa missão. Glória a Deus. Gabriel, só um pouquinho, pastor. Eu Tranquilo, olhando pastor. vocês conversarem aqui, eu não vou entrar na tela, vou deixar que vocês fiquem na tela. Gabriel, quando você diz assim, Deus não conseguiria me chamar mais pelo amor, mas ele teria que usar a dor para isso. O que você quer dizer para nós com isso, cara? Eu quero dizer que Deus ele tem um amor tão grande pela gente, tão grande, tão grande, tão grande, que ele não aceita, como meu pai e minha mãe, que um filho dele se perca. O meu pai a vida inteira e a minha mãe lutam pela salvação dos seus filhos. E Deus é a mesma pessoa, ele é pai. E se ele precisar, ele vai fazer de tudo para que você se salve. De tudo. Assim como um pai que às vezes precisa repreender o filho com a vara. Eu precisava ser repreendido com a vara para que ele demonstrasse o amor dele por mim, para eu me salvar. E foi isso que eu quis dizer, que quando Deus não chama pelo amor, ele precisa me chamar pela dor, para demonstrar o amor dele por mim, de uma forma que eu finalmente entendesse que não dá para viver sem agradecer por esse amor. Você estava distante de Deus, filho? Estava, pastor. Mesmo tendo passado pela dor da morte do meu irmão, que fez me aproximar de Deus, eu acabei me afastando novamente. Por incrível que pareça, eu já tinha parado de beber, de fumar, porque eu estava afastado da igreja antes da morte do meu irmão, completamente. Eu bebia, fumava, eu não tinha comunhão com Deus. Depois da morte do meu irmão, eu voltei a me aproximar de Deus, mas com o tempo eu voltei a me afastar de novo. Inclusive voltei a colocar álcool na minha boca, por incrível que pareça. E Deus olhou para mim e disse: filho, o que mais eu preciso fazer para você entender? Eu te causei uma das maiores dores que você podia sentir. Eu tirei metade de você. Eu tirei a parte consciente de ti, aquele que te ajudava a se manter no caminho, aquele que era a tua base. Eu tirei o teu irmão, aquele que dormia no mesmo quarto contigo desde os mais novos anos, aquele que passou tanto tempo contigo que vocês pareciam a mesma pessoa. Eu te causei uma das maiores dores que eu podia causar e não foi suficiente.
Deus olhou para mim e disse: ainda assim, eu não posso deixar você se perder, porque eu ainda preciso te usar. Você é um instrumento, como eu falei para o meu pai. Nossos corpos são como violões que Deus usa para tocar a música que Ele quer, para tocar o coração de outra pessoa. Nós somos meros instrumentos. Eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de tocar, e Deus me concede, através do Espírito Santo, o dom de falar. Então Deus não podia deixar que esse instrumento, com tanto potencial para a volta dele, para apressar a volta dele, se perdesse. Ele precisava de mim, trabalhando junto com ele. E depois de uma grande dor, ele precisou me causar uma dor física, porque eu, especialmente, eu trabalho com a área de educação física. E eu fortaleci o meu corpo durante 3 anos ininterruptos. Eu treinei, eu me tornei um cara grande, forte. Eu tinha 88 quilos, quase 90, com uma porcentagem de gordura bem baixa. E esse processo físico me fez ficar muito orgulhoso e confiante em mim, e no meu físico, e no meu orgulho, e no que eu era capaz de fazer, de levantar muitos quilos, de realizar atividades que poucas pessoas realizavam. E isso deixou meu orgulho lá em cima, a ponto de achar que eu não precisava tanto assim de Deus. E deixei, depois da morte do meu irmão, de buscar a Deus o tanto que eu buscava, porque eu passei a confiar em mim novamente. Mas Deus precisava me mostrar que em nenhum momento da minha vida eu posso confiar em mim, independente da força que eu acho que tenho, independente do que eu acho que sou capaz. Em Biel, momento nenhum eu posso confiar em mim. você falou isso e eu lembrei que é importante que o pastor saiba que você falou para mim recentemente que o fato de você ter o corpo que tinha fazia com que você tivesse tanta confiança de que a Covid jamais poderia lhe abater, porque você era contra tudo aquilo que a maioria das pessoas diziam, né? De que só fica grave e só adoece gravemente dessa doença quem é sedentário, quem é acima do peso, quem tem comorbidades. E você tinha muita confiança em si mesmo, porque você era um corpo atlético, você fazia atividade física todos os dias. E aí é bom que você fale isso, porque isso é uma questão até de utilidade pública, né? Para que as pessoas Então, saibam que não é assim, que é Deus que tem o controle sobre a vida da gente. eu me confiei, inclusive, mais na ciência do que em Deus, porque eu estudei um pouco do que faria com que o Covid se alastrasse. E eu descobri que a atividade física inibia o transporte do Covid dentro do nosso corpo. Então eu fiquei plenamente confiante de que eu não ia pegar Covid e que se eu pegasse, eu não ia sentir nada, porque eu era um atleta. Eu treinava 6 vezes por semana e tinha um corpo atlético. E para mim, na minha cabeça, eu nem precisava usar máscara direito. Meu pai contemplou essa cena algumas vezes. Eles levam, às vezes, o meu café da manhã na academia, praticamente todo dia, porque eu acordava muito cedo para dar aula. Eu começava a dar aula às 5 da manhã. Então, minha mãe fazia o café da manhã e meu pai ia levar para mim, ou ela mesma. E várias vezes eles chegaram na academia e eu estava com a máscara aqui embaixo, pelo excesso de confiança em mim e nas atividades que eu realizava. Então, pessoal, não negligenciem os cuidados por terem uma vida saudável, por terem uma alimentação boa, por achar que estão com a imunidade boa, por praticarem atividade física. Nada disso
vai te proteger. A única coisa que vai te proteger é se manter próximo de Deus, para que Ele não te precise chamar pela dor. Gabriel, eu queria que você dissesse aí as últimas palavras para as pessoas que estão aqui, que vão nos ouvir depois. E gostaria que você fizesse uma oração, encerrando esse momento tão especial que estamos vendo agora. Pode ser, querido? Pode ser sim, pastor. Para finalizar, em resumo, não há outra forma de descrever essa experiência senão o amor de Deus pelos seus filhos e o quanto Ele deseja a nossa salvação. É simples, é só lembrar o que Ele fez. Ele abriu mão de tudo, deixou de ter a sua forma divina para morrer em nosso lugar, para poder nos salvar. Se Ele foi capaz de abrir mão de tudo para te salvar, você acha que Ele não vai ser capaz de permitir um pouquinho de fogo para que Ele complete essa obra e você seja salvo? Se você está na fornalha, se você está no fogo, como tia Verinha falou, honre a Deus, ore, glorifique, porque Ele quer ver a imagem dele em você. E a única forma é tirando as tuas impurezas.